Fala, galera! Hoje eu tô aqui com o Gustavo Barquilha, fisiologista, expert na Integral Médica, e ele vai responder aquela pergunta que não quer calar. Existe o melhor treino para emagrecer? Será? Roda a vinheta. Gu, então antes de qualquer coisa, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por ter topado esse convite. Conta um pouquinho aí pra gente do que você anda fazendo antes da gente entrar no assunto. Bom, eu que agradeço, uma honra estar aqui, um prazer sempre para falar de exercício, performance. Bom, então eu sou o Gustavo Barquilha, eu sou formado em Educação Física, tenho mestrado e eu tenho aí toda a minha carreira, 15 anos, trabalhando com performance, né, amadora ou profissional. Então são 15 modalidades diferentes, desde o rock inline, que pouca gente conhece, até o MMA, passei pelo CrossFit, Endurance, luta, enfim, né? E também trabalho como pesquisador, então eu sempre tenho essa visão. Eu gosto muito de associar o treino, a resposta fisiológica ao treino, e nesse sentido a gente acaba, né, tendo uma visão prática, uma visão técnica. Às vezes nem só a teoria funciona, muitas vezes a prática a gente sabe que é um pouquinho diferente. Teve tempo para ver isso, né? Exato, então eu acho que é legal esse tema, esse bate-papo, porque a gente vai ter muita coisa científica e prática para estar falando. Então, gente, tem 15 anos que o Gustavo deve ter que responder essa pergunta. Professor, treinador, qual que é o melhor treino para emagrecer? Tem um tempinho já que tá tendo que responder isso, né? Exato, e é uma das principais perguntas. Com certeza. Emagrecimento é um assunto muito debatido, né? As pessoas às vezes confundem um pouco o que é o emagrecimento, apesar de que parece ser emagrecimento, mas existe muita diferença aí. Eu como nutricionista aqui devo começar esse vídeo falando pra você. O Gustavo vai falar bastante coisa pra gente, mas como nutri eu tenho que falar. Nós já sabemos que o emagrecimento é extremamente necessário que você faça dieta. Na verdade, o emagrecimento ele é um déficit calórico, né? É necessário, o déficit calórico ele é necessário para o emagrecimento. E existem duas formas de você estar em déficit calórico. Ou você consumindo menos ou você gastando mais. É aí que entra a parte do Gu. Então, assim, existe o treino que vai facilitar o emagrecimento, que vai fazer com que a pessoa emagreça mais rápido? Antes de falar sobre o treino, vamos contextualizar uma coisa. Emagrecimento. Será que todo mundo sabe realmente o que é emagrecimento? Por exemplo, se alguém do CrossFit vira para mim e fala, eu preciso emagrecer para melhorar a minha performance. Primeira coisa que eu penso, ele quer emagrecer ou ele quer ficar mais eficiente? Porque muitas vezes, eu sofro para fazer os exercícios com peso corporal. Mas quem te garante que você emagrecer, de qualquer forma, você vai melhorar isso? Porque você pode perder, por exemplo, potência, você pode perder força. Então, quando alguém da performance vira para mim e fala, isso é comum no CrossFit, na corrida, no ciclismo, no próprio futebol de alto nível muitas vezes, eu preciso perder peso para melhorar a minha performance. Então, a primeira coisa que eu penso, mas ele sabe o que ele está falando? Ele está falando que ele quer perder peso ou ele quer ficar mais eficiente, tá, gente? Aí entra o papel do treinador, do fisiologista, do cientista, do médico do esporte, do nutricionista, porque eu posso baixar 6 quilos na balança e posso perder força e potência. Então, você vai continuar não eficiente. Esse é um ponto. É muito comum me procurarem querendo emagrecer para poder melhorar o ginástica. Com certeza, com certeza. E isso você vai pegar em qualquer esporte que você for. Então, a gente como profissional vai, filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar e explica todos os pontos, né? Existe uma coisa que chama, uma relação, watts por quilo. É o quanto você produz de potência pelo seu peso. O bom profissional, ele vai buscar isso, ele vai entender o quanto você produz de força e potência pelo seu peso. Seja monitorando um WOD, a tecnologia vai ajudar demais nisso, algum tipo de instrumento de avaliação, mas esse é um ponto. Então, primeira pergunta, você quer perder peso para performance ou você quer ficar mais eficiente? Vamos pegar a estética. Então, a pessoa chega para você e fala, eu quero perder peso para ficar sarado, abdômen trincado, músculo aparente. Alguém tá querendo isso aí? Será? Eu acho que não. Imagina, vamos mudar de assunto. Acho que ninguém quer. E aí a gente entra num ponto de novo. Você sabe o que você tá falando? Você quer perder peso pra gente é balança, peso.
Você quer perder peso ou você quer manter ou até aumentar a sua massa muscular e diminuir o percentual de gordura? É outro tipo de estratégia. Se você quer manter massa muscular, manter no mínimo ou até ganhar em algum ponto da sua trajetória e quer perder gordura, vai ser uma outra estratégia, já é uma outra coisa. É aquela diferença, né, Gu, entre emagrecer e perder peso. Emagrecer é você diminuir o seu percentual de gordura. Perder peso é você diminuir o seu peso balança, total. Subiu lá e viu quanto tá pesando. E esse peso você pode perder de qualquer coisa, não necessariamente de gordura. Você pode perder massa muscular, você pode diminuir água, né? Não somente gordura. E aí entra mais um caso, por exemplo. Eu preciso perder peso. Tô com sobrepeso, tô com obesidade, tô com desgaste em articulação do joelho por causa do meu peso. Sou uma modelo que precisa se enquadrar num manequim, num número. Sou um lutador de MMA que precisa bater o peso 12 quilos em uma semana na balança. Então, primeira coisa, antes de falar qual tipo de treino para perder peso. Primeiro, todo mundo entende o que é a perda de peso pro seu caso? Um exemplo clássico, você deve ouvir muito, preciso perder 10 quilos. Tá, mulher é muito comum isso, né? Vamos lá. Preciso perder 10 quilos. Por quê? Porque esse é o meu peso. Aí, de quando que é o seu peso? Eu pesava isso 10 anos atrás. Gente, a vida mudou, já todo o ciclo da vida já mudou. Você pode ser uma outra pessoa com uma outra realidade, o metabolismo mudou por causa da idade, ou se não, outra coisa muito comum. Fulana que eu sou fã, que eu sigo, pesa tanto. Eu quero ser igual a ela. Você vai lá, você olha aquela mulher que tem, por exemplo, uma estrutura óssea mínima, que é aquela mulher que tem o osso bem fininho, para aquela mulher, por exemplo, que ela já tem uma estrutura óssea, tem os ossos, os próprios ossos já são mais pesados nela, porque ela tem uma estrutura óssea um pouco maior. Tem mulher que, por exemplo, o peso dela é acima de 80 quilos, naturalmente, porque ela é pesada. Não adianta você pegar uma pessoa, às vezes... E é diferente dela estar gorda, ela está pesada. Por isso, porque tem uma estrutura óssea mais pesada, né? Porque tem um volume muscular mais alto, diferente de estar com um percentual de gordura alto. Mas aí a sociedade acaba, mas mulher não pode pesar tanto, mas mulher não pode calçar tanto, mulher não pode ter tanto de altura. O padrão que já é. Então, gente, não é ser chato, é a gente contextualizar a ideia. Então, se você chega para uma pessoa e fala, eu quero emagrecer, ela fala, tá bom, vem cá que eu vou te dar a fórmula, se preocupe. Agora, se você chega para alguém, eu quero emagrecer, tá, me conta um pouquinho o que você quer. Esse é o correto. E aí a questão do treino. Antes, né, qual é o melhor treino para se emagrecer? Aquele que você faz. A gente sempre fala isso. O treino que você faz. Vamos pegar dentro do CrossFit mesmo. Mas eu gosto quando tem mais cardio porque eu quero perder peso, não gosto da parte de força. Quem falou que não vai perder peso com a parte de força? Mas também quem falou que a parte do cardio não é importante? Então, se a gente for pensar qual é o treino que mais emagrece, é aquilo que você faz versus aquele que se adequa com a sua, por exemplo, que no caso do CrossFit é uma coisa mais fixa. Mas a dieta, nesse caso, é muito importante com relação ao seu tipo de treino, tá? Tanto a força quanto a parte cardio, tudo isso vai te ajudar a perder peso, talvez de formas diferentes, né? Porque vai aumentar o seu gasto calórico ali do dia. É por isso que quando a gente fala que é aquele que você faz, porque aquele que você gosta, aquele que você faz, você vai estar fazendo de forma eficiente. Então vai te dar um resultado. Adianta alguma coisa, Gustavo, responder aqui para vocês? Olha, o treino que mais perde peso, que mais perde gordura é a musculação. Mas você simplesmente não gosta de musculação. Ela vai te ajudar a perder peso? Não vai, porque você não vai fazer. Então não adianta ter essa resposta. Eu vejo que às vezes vocês procuram essa resposta porque parece que com essa resposta você vai fazer aquele treino, só que você não sabe se você vai gostar. Adianta eu falar pra você, olha, o que vai te fazer perder peso é correr todos os dias 5 quilômetros, mas você não gosta de correr. Então você não vai correr todos os dias 5 quilômetros. Por exemplo, eu poderia falar pra vocês que a parte de força, ela emagrece porque tem um gasto calórico, né? Isso vai ter. O metabolismo vai aumentar, tá? E você vai preservar ali a sua massa magra. Muito mais do que ficar... Exato. Muito mais do que ficar correndo, pedalando, qualquer coisa igual um doido.
Só que aí, por exemplo, você preservar a massa magra mantém o seu gasto calórico alto, então isso é muito bacana. Só que aí, se você quiser perder peso rápido, o treinamento de força não foi feito para perder peso rápido. O treinamento de força foi feito para você perder peso com qualidade. Você vai ficar bravo comigo. Você vai falar, nossa, mas está demorando para perder peso. E outra coisa, o peso na balança pode nem mudar com o treino de força. Ele pode ficar igual. Aliás, ele pode até aumentar. Exato. Se você não olhar roupa, percentual de gordura, a pessoa vai ficar frustrada. Se for uma pessoa que não tem muito para perder, talvez ela até ganhe um pezinho aí. Ela ganha um pouquinho de massa muscular e isso vai alterar o peso total na balança dela. Gu, agora sim, se você pega uma pessoa que gosta dos dois, tá? Ela gosta do treino de força, tanto quanto ela gosta de um endurance. Então, assim, ela tranquilamente se sente feliz numa academia de musculação ou de crossfit e se sente feliz correndo também. Você é essa pessoa, e essa pessoa ela quer emagrecer. E ela só pode fazer um dos dois. Qual você acha que ela deveria priorizar? Pensando em emagrecimento de forma mais saudável, de forma mais eficiente, qual que você acha? Se você fosse essa pessoa que precisasse emagrecer. A forma saudável, e aí vamos interpretar isso. A forma saudável é mais saudável a força do que o endurance, tá? Eu digo por quê? Porque se você pegar o endurance para perda de peso, não é meia hora correndo que vai te dar aquele resultado, né, espetacular que você espera para sua vida. Então, quando eu falo em endurance, eu estou falando em volume. O treino de endurance é volume. Volume é sempre mais volume é mais agressivo para o nosso organismo do que intensidade. É como você comparar um velocista com um maratonista, e aí você vai ver a diferença nítida entre os dois. Então, se eu pensar no emagrecimento com qualidade, a base de força sempre vai ser mais recomendado, porque ela mantém massa muscular, a sua estrutura óssea, ela tem a sua parte articular. As pessoas acham que treino de força gera lesão. O treino de força errado gera lesão, o certo não. Então, tudo isso vai melhorar com o treino de força. O treino de endurance, ele sempre vai ser interessante para o tempo que você vai emagrecer. É muito mais rápido. Inclusive eu, por exemplo, eu treino força e sou ciclista. Toda vez que eu aumento o meu volume de bike, eu emagreço sem querer. Eu não quero perder peso, mas eu perco. Então é uma coisa que eu tenho que comer o dobro para manter, não é nem para ganhar, para manter o meu peso. Então, quando a gente fala em endurance, aí vai entrar a questão do volume. As pessoas acham que a esteira emagrece, tá? Mas como que ela emagrece? Com qual volume? Vou fazer uma caminhada de 15 minutos e vou perder peso. Você não perde nada, por exemplo. Você tem um gasto tão alto que isso não vai impactar em nada na sua vida. Aí você entra na diferença também do iniciante para a pessoa que já pratica atividade física há mais tempo, né? E o atleta, são três níveis aí, né? O iniciante, o praticante assíduo, que já pratica há um tempo, e o atleta. Os resultados, mesmo fazendo a mesma atividade, são resultados bem diferentes, né? Se a gente for pensar no iniciante, a preocupação do iniciante, ela tá muito mais em mecânica de qualquer coisa. De correr, se ele for um escalador, se ele for um corredor, um cara que joga basquete, um crossfitter, é a técnica, é ele saber bloquear alguma coisa no vôlei, um ataque, até ele fazer um thruster. Porque ele vai ter mobilidade, força, coordenação motora. O iniciante, a preocupação, a gente sempre tem que incentivar esse iniciante com a questão da mecânica. Então, ele não sabe, por exemplo, recrutar as suas fibras, ele não tem a capacidade de gerar movimento tão bem quanto um avançado. Não é nem um iniciante, um intermediário. Por exemplo, o que define uma pessoa no CrossFit ser scale, ser RX, ser elite, não é somente ela conseguir fazer muitas vezes, é a mecânica. Então, achar que conseguir fazer, mas de qual maneira? É uma discussão muito interna, muito grande ainda, né? É a mecânica, é a técnica, ou é somente consegue fazer e vai? Então, não é nem só com relação ao iniciante. Nós, como profissionais, nós temos que prezar pela aquela escadinha de evolução. O iniciante, se a gente começa a vender desde o começo, não, vamos lá começar a perder peso, vamos ganhar massa muscular, antes dele ter a técnica, ele já começou errado. Então a gente tem uma preocupação a mais com o iniciante. O intermediário, ele já aprendeu. Agora o intermediário, ele tem que entender os seus limites.
Pô, se eu virar para vocês e falarem, cara, o volume de treino é essencial para perder peso. E é o volume de treino. Uma pessoa que faz um treino de sala, ela vai perder geralmente menos peso do que quem faz um treino de sala, é uma planilha separada. Só que, por exemplo, e a parte imunológica? Gripe, infecção, resfriado, lesão, dor tardia em excesso. Se eu não considero isso, a intensidade que é interessante para perder peso, por um lado, pode prejudicar ela pode ficar uma semana parada e voltar. Então, é um processo, da mesma forma que contextualizar não é simples, falar qual treino é o mais indicado também não é simples. E a gente entra nesse ponto de que muitas vezes as pessoas têm um pensamento, quem aqui nunca pensou assim, eu vou colocar 2 treinos no dia porque eu vou emagrecer mais rápido. Crossfit é muito comum. Né? Além do crossfit, eu vou correr também, além do crossfit, eu vou fazer uma musculação porque eu vou emagrecer mais rápido. A gente volta lá na necessidade de você estar se alimentando de forma adequada para isso, né? Porque se eu posso fazer 3 treinos no dia, mas se eu estiver consumindo mais do que eu gasto, a conta continua não fechando e eu continuo não emagrecendo. A gente vê que no início, a pessoa quando começa a praticar uma atividade física, o sedentário, ele vê um resultado mais rápido, que isso é uma pergunta que me fazem muito também. Por que no começo eu emagreci de cara tantos quilos e hoje eu não consigo emagrecer mais, eu faço o mesmo treino? Porque no começo você demanda uma energia muito maior também para a atividade, você nunca fez. Então você, por exemplo, pegando o CrossFit como exemplo, você nunca saltou uma caixa, então você vai ter que demandar uma energia muito maior para saltar essa caixa do que o que eu demando hoje depois de 7 anos de CrossFit. O que aumenta o gasto calórico? Por exemplo, quanto mais lactato, vamos falar umas palavrinhas difíceis, mas quanto mais você produz de metabólitos, né, de algumas lactato, hidrogênio, fosfato, enfim, são coisas que são produzidas pelo nosso organismo. Maior a sua frequência cardíaca, sua temperatura corporal, quanto mais microlesão você tem, quanto mais glicogênio você utiliza, tudo que você altera com o treino, isso faz com que o nosso corpo pós-treino busque, ele tem que gastar energia para você voltar ao estado normal. Isso é gasto energético. Um atleta não quer gasto energético. O atleta, ele quer economia de movimento. Para o atleta não é interessante gastar energia para fazer snatch. É interessante ele fazer snatch com menos energia. Então, se a gente for pensar, isso é uma bola de neve. Então, se eu virar para você e falar, tá, o mais interessante para perder peso no CrossFit é fazer uma dieta restritiva e treinar. A pessoa vai lá pro box, ela faz uma dieta, ela come menos e ela treina. Só que a performance dela não vai melhorar. Se ela não melhora a performance, ela automaticamente tem menos gasto calórico. Então ela está comendo menos, está treinando menos, está tendo menos gasto calórico. E o pior, ela tem mais chance, por exemplo, fadiga é um dos principais motivos de lesão no CrossFit. Por quê? A fadiga, ela induz a técnica errada. Fazer um snatch é uma coisa, fazer 30 é outra. Então a fadiga, ela é isso até mesmo para um atleta, tá? É comum você ver às vezes no campeonato de CrossFit uma técnica que gera aquela discussão toda, mas isso é válido, isso não sei o quê. Aquela pessoa fazendo sem fadiga seria outra. Então tem a velocidade do movimento e a fadiga. Então, gente, é uma bola de neve. Eu sempre falo, cara, você que faz CrossFit, você é um abençoado. Porque você treina em alta intensidade. É diferente de alguém da musculação que muitas vezes ou o volume é baixo, ou a intensidade é baixa, o treino é mais habitual. No CrossFit o treino é não habitual, é intenso, muitas vezes tem um volume bom. Então você é aquela pessoa que tem um gasto. Exato. Então por que você não prioriza melhorar a sua performance? É impossível alguém melhorar a performance a longo prazo e não perder gordura. A pessoa, ela pode comer o quanto ela quiser. Agora, as pessoas muitas vezes vão pelo inverso. Não tô sem tempo para ficar tudo isso. Eu quero perder peso hoje. Então aí eu vou comer menos. Se não passa por um nutri, é lesão, é gripe, é resfriado e por aí vai. E mexe com todo o seu metabolismo, né? Só pra gente finalizar agora, que eu tenho certeza que vocês estão pensando nisso, mas vamos falar do treino em jejum. E o treino em jejum? Qual que é a sua opinião sobre treino em jejum e emagrecimento? Eu não sou radical a falar, nem para falar que é a solução, nem condenar. O treino em jejum, gente, o que é treinar em jejum? É você não ter carboidrato. Acho que primeira coisa, o que é treinar em jejum? É não ter glicogênio e você vai utilizar
Por quê? O glicogênio é a nossa principal fonte de energia, que é o carboidrato estocado. Se eu não tenho carboidrato estocado, eu vou lá... Ouviram? Carboidrato. Eu ouvi um amém pro carboidrato. Se você não tem um estoque grande de carboidrato no seu corpo, você vai ter que utilizar outro, gordura. Gordura, proteína, a gente também pode ter a proteólise, a quebra da proteína, que é um processo catabólico. Jejum é um processo catabólico, tá? Ah, eu faço jejum porque é menos eu tenho menos chance de, eu já vi isso, eu tenho menos chance de ter quebra proteica, de ter catabolismo do que fazer o HIIT. Pelo amor de Deus, gente, o jejum é catabólico, o treinar intensamente não. Então, primeiro ponto, cara, eu vou fazer o treino em jejum de manhã. Você comeu o que à noite? Comi um prato gigante de macarronada e no final da noite uma banana com alguma coisa. Não vai estar sem glicogênio no outro dia. Esse macarrão foi para onde no meio da noite? Aí? Então, isso eu já vejo muito. Ah, eu treino em jejum e treino muito bem. O que você come à noite? Eu como isso e fala, nossa, mas... Exato. Então, esse é o primeiro ponto. Quer fazer o jejum? O ideal é você procurar um profissional que consiga realmente te deixar com baixo estoque de carboidrato, tá? Outro ponto. Por que fazer em jejum? É aquela pessoa que a vida inteira acorda, não tem fome e treina. Cara, você é adaptado. Você tem já passou pela cetose. Ele já é aquela pessoa que já está adaptada a treinar em jejum. Então, é diferente alguém virar para você e falar, cara, eu treino em jejum muito bem. Você pergunta, tá, mas você comia antes? Não, nunca comi. Então, ela já está adaptada a isso. Quando você pega uma pessoa que está acostumada a tomar café da manhã e comer à noite, falar para ela, vamos começar a treinar em jejum, esse é o outro mundo, é outra situação. A minha pergunta vai ser, para quê? As pessoas sabem, todo mundo acha que jejum emagrece, tá, mas você sabe a via disso? Por que jejum emagrece? Porque você não tem carboidrato estocado e vai utilizar gordura. Isso é importante muito mais para performance do que para emagrecimento. É o que a gente falou desde o começo. O gasto calórico de quem faz jejum não é alto, gente. Não é alto. Pelo contrário, tem trabalhos que mostram que se você fizer muito treino em jejum, você pode perder metabolismo, gastar menos durante o dia do que aumentar. Economizar, né? Economizar. Energia. Só que aí, se você quer performance, mas é performance de endurance, tá? Então vamos tentar linkar tudo isso. Você quer melhorar a sua recuperação. Eu sei que o treino em jejum, ele vai me ajudar muito na parte mitocondrial. Aí entra um outro problema. O que os trabalhos mostram? O treino em baixa intensidade, feita em jejum, melhora a minha parte mitocondrial. Baixa intensidade, o que não serviria. Aí eu já começo a te perguntar, cara, mas você é crossfit. Se você quer fazer um aeróbio, em jejum, por exemplo, pro cara que faz crossfit, eu acho que não tem nenhum problema sabendo o que tá fazendo, lógico. Por quê? Você tá casando as coisas. Tá fazendo um treino de baixa intensidade em jejum. O CrossFit é intenso. Eu não uso gordura durante o treino. Eu uso principalmente o metabolismo de carboidratos principalmente. Então a gente começa a pensar, mas por qual via que ele tá querendo melhorar com o treino em jejum dentro do CrossFit? Ele vai querer gastar mais gordura, quebrar mais gordura com o CrossFit, mas o CrossFit não foi feito para isso. O CrossFit não é durante, é após, principalmente. Eu não vou utilizar a gordura como fonte de energia, eu vou utilizar principalmente os carboidratos, meu sistema imune. O CrossFit é intenso. O carboidrato, querendo ou não, ele é uma ótima fonte para o nosso sistema imunológico. E você começa a se perguntar, poxa, mas por quê? Por que te passaram isso? Por que eu treino em jejum? Treino em jejum, pessoal, por exemplo, se você é um ciclista, se você é um triatleta, se você é uma pessoa que corre, o treino em jejum, ele é ótimo, junto com o intervalado, com o de força. Ele faz parte, mas para quem treina em longa duração, o jejum é ótimo. Mas para quem faz CrossFit, qual é o motivo? Não vai aumentar o gasto calórico, pode te dar uma imunossupressão. Se você não é adaptado a isso, você vai sofrer pra caramba. Então... Por isso que quando a gente fala se pode treinar CrossFit, fazer atividades de alta intensidade em jejum, e eu até falo que sim, mas eu peço para garantir uma boa condição antes de dormir de glicogênio. Então, entendeu? Então não tá em jejum. Exato. Na verdade, você não tá em jejum. Você tem ali glicogênio
você tem estoque de energia ali garantido. É diferente do que ele tá falando. E a força e potência cai. Exatamente. De novo, se você é aquele cara que treinou a vida inteira em jejum, é uma coisa, você tá acostumado, tá? Você come à noite. Agora, uma pessoa que nunca treinou em jejum de manhã, por exemplo, ou à tarde, que é pior ainda, você vai lá, vai mandar essa pessoa ir treinar em jejum, é outra situação. É isso mesmo. E querendo ou não, assim, o jejum, ele só vai te ajudar, ele só vai colaborar com o seu emagrecimento se você diminuir o seu consumo calórico no dia. Então, você era uma pessoa que tomava café, não tá mais tomando café e nem fazendo lanchinho da manhã, porque você fica em jejum até a hora do almoço, querendo ou não, você excluiu aí 2 refeições do seu dia. Se você continua com o mesmo gasto, você entrou em déficit calórico. É isso. E uma coisa só, última coisa pra gente finalizar. Tem alguns trabalhos que mostram uma coisa legal. Muitas vezes, quando você deixa uma pessoa em jejum e ela treina, se você comparar uma pessoa que ficou em jejum com uma que você alimentou e após o esforço você dá uma mesa cheia para ela comer livre, você vai ver que quem fez o jejum, a tendência é ele tentar compensar isso depois das próximas refeições, né? Fazer o refeed, mas é uma coisa instintiva. Então, por exemplo, alguém que faz um treino em jejum sem nutricionista, que não faz cálculo, ele pode comer o dobro à tarde, por exemplo. Exato. Gente, então façam o básico, porque o básico funciona. A melhor forma de emagrecer é você associar um bom treinamento com um bom planejamento alimentar e fazer isso de forma consistente. Não é isso? Perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Gu, muito obrigado pela sua participação. Obrigada mais uma vez. Um prazer de ter um profissional como você aqui no nosso canal. Dá o like, se inscreve no canal para você poder receber mais conteúdos como este e até o próximo.